Nesse vídeo eu vou te ensinar como iluminar uma fachada no Lumion. Bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Meu nome é Paulo e hoje eu vou ensinar vocês aqui como iluminar uma fachada, pessoal. Como renderizar uma fachada nesse clima mais noturno e como aproveitar dessa iluminação ali pra deixar o render bem realista. E aí eu queria mostrar pra vocês como vocês conseguem sair dessa imagem noturna aqui pra essa imagem com essa iluminação incrível aqui, pessoal. Então já fica até o final desse vídeo aqui que eu vou mostrar vários passos ali de como utilizar cada tipo de luz ali e qual o efeito que ela tem na iluminação noturna. Então se você já gostou dessa ideia, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Já deixa o like aí para esse vídeo poder chegar a mais pessoas aí. E para você que quer se aperfeiçoar no Lumion e alcançar cada vez mais o realismo das suas imagens aí para apresentar para os seus clientes, eu tenho um treinamento focado em alcançar o render realista no Lumion. E lá eu ensino todos os tipos de imagens, imagens internas, externas e nos diversos tipos de clima, clima diurno, noturno, nublado. É um treinamento bem completo. Se você quiser conhecer esse treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá agora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês uma fachada aqui e vou explicar como eu usei cada tipo de iluminação aqui para deixar ela mais realista. Bora lá para a tela do computador. Certo, pessoal, aqui nós estamos na nossa fachada, né? Eu escolhi essa fachada aqui. E aí, pessoal, eu botei aqui alguma parte do entorno e botei nessas leis aqui para não ficar pesando muito aqui, ó. Por exemplo, eu botei essas árvores aqui que elas pesam um pouco. E botei essas árvores aqui que ficam aqui mais na frente. E aí eu ocultei aqui nas leis para não ficar muito pesado. Primeiro de tudo aqui, pessoal. Se você quer fazer uma iluminação realista aqui, uma iluminação noturna, é importante você acrescentar vários pontos de luz aqui. Por exemplo, aqui na fachada, eu acrescentei algumas arandelas aqui para dar mais essa iluminação decorativa aqui na fachada. Além da iluminação interna que a gente tem que botar, é ideal vocês acrescentarem alguns pontos de luz. Se você tiver, por exemplo, assim, uma viga mais avançada que fique por cima de um jardim, é ideal você botar alguns spots ali apontando para o jardim para dar mais essa decoração na vegetação ali também, certo? E aí, pessoal, outra dica que eu quero dar aqui, vamos entrar aqui na parte de dentro da casa. Aqui eu não preenchi muito, pessoal, só para o arquivo não ficar muito pesado e a gente conseguir trabalhar ali mesmo só na parte da fachada. Aqui, ó, importante é vocês acrescentar os pontos de luz aqui dentro também. Aqui, como vocês podem ver, eu acrescentei alguns spots aqui dentro e botei os pontos de luz aqui, botei as faixas de luz aqui, porque a gente precisa de luz na parte de dentro para ter uma iluminação boa, a gente conseguir ver uma iluminação boa na parte de fora ali. E aqui, por exemplo, pessoal, e se você apertar o F8, ele mostra a sombra aqui, que a iluminação faz. E aí é interessante você utilizar modelos assim reais, por exemplo, você bota um spot e bota uma luz real ali em todo tipo de iluminação que tiver. Aqui, por exemplo, aqui na parte da cozinha eu não acrescentei luz, porque a gente consegue ver bem de longe assim, por causa da cortina aqui e tudo. E a gente não consegue ver muito bem a cozinha, então eu só acrescentei os pontos de luz aqui onde eu marquei. Aqui eu botei um plafond na sala e aqui botei os spots. E aqui no mesmo jeito, na parte do quarto. Aqui no quarto também não acrescentei nenhum mobiliário, nada, nem mudei muito a textura. E não botei o ponto de luz, mas eu botei a luz aqui, o spot e a área light aqui, para fazer essa luz que a gente consegue ver de fora. E também, pessoal, como eu falei, esses pontos de luz nas arandelas aqui, é ideal você botar um ponto de luz que fique bem legal. Por exemplo, esse aqui eu utilizei aqui a luz 21, o spot 21, que ele tem esse detalhe aqui, que fica bem legal, pessoal. A gente tem várias faixas ali e tem a penumbra, né, nessa luz aqui. E aí fica bem legal aqui. E outra coisa, pessoal, o revestimento que eu utilizei aqui, a gente consegue ver que é um revestimento bom.
eu utilizei aqui na parte de exterior madeira, esse segundo aqui. A gente consegue ver que tá bem aqui, tá um relevo bem acentuado. E é por causa disso que a iluminação fica tão boa, ela consegue marcar bem essa textura aqui. Então, outro ponto aí para deixar a sua imagem realista é utilizar texturas boas para que a iluminação consiga mostrar bem um pouco essa textura e marcar algumas sombras ali. E pessoal, se você tiver, outra dica aqui, se você tiver cortinas, é ideal que você utilize cortinas aqui nas esquadrias, né? Um ponto para deixar bem legal aqui, vamos entrar aqui na textura da cortina. Aqui, se você entrar na textura, você vem aqui na parte de transparência e aumenta toda a cerosidade aqui, certo? Às vezes ele pode estar aqui na transparência, você marca aqui cerosidade e aumenta. Porque isso vai permitir que a luz consiga passar, que ele consiga deixar uma luz mais uniforme naquele material. Se a gente botar uma luz por fora, que é como a gente fez aqui, eu acrescentei esses retângulos de luz aqui, que aí, como ele tem a cerosidade, eu boto a luz e ele consegue iluminar um pouco a cortina para deixar essa luz como se a luz clareasse na parte de dentro para fora. E aí eu acrescentei esses retângulos de luz aqui para iluminar essa parte aqui da cortina. E como ela tem a cerosidade, aí a luz fica bem uniforme nela. E aí eu fiz isso aqui também nessa parte aqui da cortina do quarto aqui. Nessas duas cortinas eu acrescentei aqui. E aí é ideal você deixar, pessoal, não aumentar tanto o brilho. A gente aumenta mais o brilho na luz que vem de dentro. Por exemplo, se você tivesse alguns móveis lá dentro, você poderia utilizar só aqui o spot, a luz de spot. Essa luz área light que eu botei aqui, ela serve para dar uma claridade mais geral no ambiente. Mas essa luz de spot, ela que vai dar a sombra. Então, se você tiver móveis na parte de dentro ali, é ideal você utilizar essa luz aqui de spot, que ela vai marcar algumas sombras ali dos móveis. E aqui, pessoal, na parte da garagem, eu utilizei ali um emissivo ali nessa luz aqui eu utilizei um emissivo e botei os retângulos de luz ali também. Utilizei esses retângulos de luz aqui. E para não ficar muito pesado, eu ter que utilizar outros efeitos para clarear esse forro aqui, esse teto, eu utilizei uma área light apontada para cima aqui, pessoal. Se a gente ver mais de perto aqui, tá apontada para cima, que é para clarear um pouco o forro aqui. E aí, além disso, eu também utilizei uma luz de spot, que é para dar uma sombra aqui no carro. Porque essas áreas lights aqui, elas não geram sombra. Ela é uma luz difusa que não gera sombra. Então é ideal você, além de acrescentar elas para iluminar mais o geral assim do ambiente, deixar o ambiente mais claro, é ideal você utilizar também as luzes de spot aqui para gerar essa sombra. E pessoal, vou ativar aqui agora essa lei do entorno para mostrar um pouco para vocês aqui. Pode ficar um pouco pesado. Quando a gente acrescenta aqui vegetação, é ideal que a gente utilize luzes ali, mesmo que não tenha um balizador ou algum spot ali apontando para a vegetação. É ideal que a gente utilize aqui, como eu marquei, essas luzes aqui para dar um certo aspecto de sombra e decoração, pessoal. Aqui eu marquei essas três luzes aqui. E aí a gente consegue ver que elas dão uma luz ali na parte da vegetação. E isso acrescenta mais ali na fachada. Geralmente assim, nessas casas que tem jardim, que tem essas árvores assim próximo à fachada, geralmente eles acrescentam balizadores ali para gerar essa luz na árvore. Ou no jardim ali, que aí fica uma decoração bem interessante. E aqui, por exemplo, você pode até acrescentar alguma luz assim, uma cor mais forte. Por exemplo, se você quiser botar um verde ou então um laranja bem forte assim, vai dar um certo destaque. Nessa iluminação noturna, pessoal, é ideal a gente acrescentar luzes quentes para dar um tipo de contraste. Porque
na iluminação noturna, geralmente a gente tem uma iluminação mais com um blue hour que vem do céu, uma luz mais azul. E aí, para dar esse contraste, é interessante a gente utilizar luzes quentes aqui, uma luz mais agradável assim. E aí, eu acrescentei essas luzes ali nas árvores. Eu vou desativar aqui. E aí, se você tiver... Aqui eu não botei muito jardim na frente, eu botei só alguns pequenos arbustos aqui. Mas eu também acrescentei uma luz aqui e deixei ela inclinada, pessoal. Eu deixo ela inclinada e eu levanto um pouco para ela não ficar dentro da grama. Se você botar uma luz e não levantar, ela vai ficar dentro da grama e não vai gerar essa sombra. E aí a gente consegue ver bem levemente ali que tem algumas marcas de sombra da árvore. Aqui, se a gente desativar, na hora que eu clico, ele marca algumas sombras ali. Ele marca algumas sombras ali que é como se fosse desse arbusto aqui da frente. E aí isso aí fica bem interessante também. E se você quiser, pessoal, além disso, você pode também acrescentar, por exemplo, você vem aqui e escolhe, vamos utilizar aqui, por exemplo, a lâmpada 30. E aí você bota aqui no chão e mais aqui também, só para dar um complemento aqui, pessoal. Você pode selecionar essas duas. E aí você levanta aqui. E aí você pode botar uma cor aqui mais quente. E aí, como ela tá apontada para baixo aqui, você pode simplesmente rotacionar ela um pouco para frente. Isso aqui eu não utilizei nessa imagem, mas você pode optar por utilizar isso aqui. Como a gente vai utilizar um céu que já é bem azul, um azul bem escuro, e ele dá essa sensação de esse clima de blue hour que eu falei, a gente não precisa utilizar uma luz azul aqui, a gente pode utilizar uma luz mais quente. Uma luz bem alaranjada aqui. E pode não precisar aumentar muito o brilho. Se aumentar muito o brilho, vai ficar laranja demais. A gente deixa bem fraquinho aqui. Isso aqui é só uma opção, pessoal. Se você estiver achando sua cena um pouco escura e quiser dar um acréscimo aí de luz, você pode fazer dessa forma. Bota 2 spots no chão. De preferência aqui a lâmpada 30, que ela é bem ampla. E aí você levanta e rotaciona para cá. Mas aqui eu não vou utilizar ela. Vamos ver como é que fica a nossa imagem aqui no render. Aqui eu vou acrescentar as leis, né, pessoal? Se você não souber o efeito, se você quiser adicionar esse efeito de lei, você vem aqui em objetos e aqui visibilidade de camada. E aí você vai abrir esse efeito aqui, que você vai poder escolher qual tipo de layer para adicionar. Aqui eu tirei a layer 3 e a layer 5, que foi das árvores que eu botei. Que eu botei algumas árvores mais pesadas, e aí para deixar o arquivo mais leve, eu ocultei aqui. E aí eu selecionei essa imagem aqui, pessoal, com essa moldura aqui. Vou deixar essa moldura, essa imagem de PNG na descrição também. Ou você pode fazer com essa imagem aqui mais ampla, pessoal. E aí, pessoal, antes de mostrar aqui para vocês como ficou a imagem final, só dar mais uma dica aqui. Por exemplo, se você tiver algum carro estacionado, algum carro passando na rua, é interessante você utilizar aqui a luz como se fosse a luz do farol, pessoal. Aqui eu fiz daquele mesmo sistema, eu apliquei uma luz no chão, perto aqui, praticamente alinhado com o farol, apliquei no chão dos dois lados. E aí eu movi aqui pra cima para ela ficar na altura mais ou menos ali do farol. E aí eu rotacionei para baixo, pessoal. E botei uma luz um pouco mais azul, como se fosse aqui, por exemplo, um LED ou um xenon aqui no farol. E aí eu apontei para baixo e aumentei um pouco o brilho. Aqui eu deixei no alto, pessoal, por causa desses arbustos e dessa pedra que tem aqui. Se você deixar a sombra no alto, às vezes ele pode marcar melhor as sombras ali. E aí é interessante você utilizar aqui essas luzes como se fosse o farol. Vai dar se você tiver um reflexo aqui nas pedras e aqui no asfalto, vai dar um efeito bem legal, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou essas duas imagens aqui renderizadas. Essa aqui foi a primeira imagem, pessoal, com a borda em PNG aqui. Aqui já dá pra ver, pessoal, que fica bem interessante aqui a questão do reflexo com a luz.
certo? Aqui é ideal você adicionar um plano de reflexo no asfalto e botar aquele efeito ali de precipitação, como eu já expliquei em outros vídeos. Ele deixa assim como se tivesse um aspecto um pouco molhado no asfalto. E aí quando você acrescenta uma luz, fica muito interessante. Aqui a gente consegue ver a luz do carro. Fica bem interessante o reflexo e a atuação dela aqui. E a luz ali de dentro, pessoal. A luz que a gente utilizou na cortina. Se você quiser, você pode até deixar ela mais larga. A luz da cortina você deixa mais larga para que ela fique mais uniforme ali. E aí a luz das arandelas aqui ficou bem interessante. Se a gente ver na imagem mais ampla aqui, pessoal, a gente consegue ver a luz pegando nas árvores ali. Já fica bem interessante, a árvore fica bem iluminada. E aí vai da sua escolha. Se você quiser utilizar uma imagem mais ampla assim e botar a luz nas árvores, fica bem interessante. Ou então se você quiser deixar a imagem mais curta ali, com aquela moldura em PNG. Aí vai da sua escolha. Então já comenta aqui embaixo o que você achou dessas formas de iluminação aqui. E já compartilha aí com os amigos de vocês que às vezes não conseguem fazer uma imagem realista, uma imagem noturna com esse aspecto de iluminação que fica bem interessante, pessoal. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo a sugestão que vocês têm. Se vocês quiserem que eu renderize algum ambiente, comente aqui embaixo como renderizar tal ambiente. Aí você escreve. Isso aí vai me ajudar muito eu trazer mais conteúdo aqui de qualidade para vocês. E é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!